Bom, pessoal, bom dia então a todos. Vamos lá para mais uma aula aí, né, da UC de Fundamentos de Eletricidade. Só quero lembrar para vocês aí que hoje é o último dia da UC, né, então se puderem colocar em dia aí as atividades, operações, né. Essa UC ela é um pouco mais rápida, então ela de um pouquinho mais da agilidade aí por parte de vocês, mas é só uma atividade. Qualquer dúvida aí, pessoal, se vocês tiverem aí, me procure também, viu? Bom. Só para lembrar ainda, pessoal, que essa a não entrega das atividades impacta na certificação de vocês aí, tá bom? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, pessoal, para a gente iniciar a aula de hoje aí, né? O que que eu vou falar hoje com vocês aí? Vou abordar um pouco sobre a parte aí dos fundamentos, né? Das propriedades da eletricidade, né? Falar um pouco da parte de segurança, né? As noções de segurança da eletricidade, né? Por mais que a gente lide com uma chamada baixa tensão, mas ela ainda é potencialmente fatal, né? Se a gente não manipular, não manipular da forma correta e não seguir os procedimentos de segurança, né? Então, uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Então, todo cuidado, né, pessoal, é pouco, né? Tanto na área mecânica quanto na elétrica, né? Bom, então, pessoal, como eu falei, né, a segurança, né, a gente tem que ter essa cultura da prevenção, né, de dentro da gente, né, do dia a dia mesmo, né. Então, até dependendo se é da profissional, tem em casa mesmo, pessoal, você vê muitos acidentes, né, muitos acidentes fatais aí, né, acontecem, né, por descuido nosso mesmo e por acidentes domésticos, né. Então, é um choque, uma queda, né, uma queda de um telhado, você vê dentro da nossa própria residência, que em tese estaríamos seguros, mas se a gente não observar esse mínimo de segurança, a gente pode ter um potencial, uma fatalidade aí, né? Então, com relação à eletricidade, pessoal, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, né, procurar o nível de tensão das máquinas. Então, sempre saber qual que é a tensão da máquina que eu estou trabalhando. Ela é bifásica, ela é trifásica, né? Ela é 220, ela é 380, ela é alta, ela é baixa, média, alta tensão. Então a gente tem que olhar primeiro essa questão da tensão, né? Observar se os cabos elétricos estão em perfeito estado, né? Então, se não tem nenhum indício ali de dobra, de quebra, de descascamento, né? Se não tem nenhuma parte, chama de parte viva, né? Da linha viva que está exposta, né? Que a linha viva ela está conduzindo eletricidade, está conduzindo corrente, né? Não trocar ferramentas em máquinas operatrizes sem acionar as travas de segurança, né? Então, máquina que está operando ali, né, pessoal, uma máquina elétrica, principalmente que corta, que faz algum tipo de movimento mecânico, sempre acionar a trava de segurança, né? Então, acionar uma trava geralmente o comando dessa máquina não está próximo, então você utiliza aqueles cadeados, né? Que é só você tem a chave, né? Então a pessoa não vai ter, né, ela não liga sem querer, né? Porque ela não vai saber, tá desligado aqui, vamos ligar. E a pessoa tá fazendo alguma intervenção, pode gerar um acidente, né? Contratar um profissional da área para trabalho de manutenção elétrica, se você não for da área, então, pessoal, né, mesmo, mas eu sei mexer, eu tenho uma noção, não mesmo, não se, como diz, não se atrevam, né? Tem que ter prudência, né? Observar as proteções das partes de movimento das máquinas, igual eu falei do item C, né? Se é movimento mecânico, alguma coisa nesse sentido, fazer com ela totalmente parada e também com trava de segurança. Desenergizar, né, pessoal? Então você vai fazer uma limpeza de uma máquina, mais máquinas que estão, que sujam, não tá em ambiente de sujeira, né, de pó, de alguma coisa ali que prejudica a máquina, né, que diminui sua vida útil, então tem necessidade de você intervir com um processo de limpeza. Então, ao fazer essa limpeza, desenergizar totalmente, fazer o chamado aterramento temporário, né? Então, por mais que você desligue ali, mas tem cargas distribuídas, por exemplo, na carcaça do meu equipamento. Você pode estar tomando ali um choque estático, né? Então, você joga ali um aterramento temporário para poder jogar toda essa carga por terra, né? Então, para não ter problema de ter ali uma corrente ali, ou algo residual, né? Uma tensão residual.
Estar atento também aos avisos de perigo, né, em zonas que só devem entrar, então, pessoas autorizadas, né? Então, como diz, atente-se às placas, né? Então, estar a perigo de morte, pessoal, então não tem por que você estar tentando, né, estar num lugar que tem um alto perigo até de morte. Fique atento, né? Seguir as normas, né? Segurança estabelecidas pela empresa. Então, toda empresa, pessoal, hoje elas falam chamada regra de ouro, né? Então, tem algumas regras de ouro lá que, além da própria segurança e a pessoa infringir, ela pode estar sujeita até uma demissão de justa causa, porque por não estar seguindo essa regra que tem que ser seguido à risca, né? Linha, como diz, detalhe por detalhe, né? E desligar a máquina e chamar o eletricista, né, a qualquer irregularidade detectada, né? Então, pessoal, a nossa área aqui é mecânica, né? A nossa parte de eletricidade aqui, para vocês verem, é uma UC extremamente pequena. Então, aqui a gente só vai ter uma noção de como funciona. Então, é uma noção mesmo básica de funcionamento, da lógica do funcionamento. Então, a parte mais, vamos dizer assim, mais pesada, mais aprofundada, a gente não vai ver aqui, porque a nossa cara aqui, na nossa área aqui, nós estamos voltados para a mecânica, certo? Claro, caso queiram, né, se aprofundar, fazer algum curso na área de elétrica, né, pessoal? É, né, toda aí depende de vocês, né? Se vocês quiserem, tem curiosidade, quer trabalhar na área elétrica também, né? Também é uma opção. Bom, então, pessoal, a gente tem aí, né, as propriedades elétricas, né? Então, são propriedades aí que elas funcionam, né? Então, é a tensão, a corrente e a resistência, né? Então, o que que é a tensão, né? A tensão é a força que impulsiona, né, os elétrons através de um condutor elétrico, né? Então, a tensão, pessoal, ela é o chamado potencial, né? Algo que está de um maior potencial para um menor potencial. Então, por exemplo, a gente usa sempre o exemplo da caixa d'água, né? A gente sempre usa o similar mecânico, né? Então, por exemplo, a gente tem duas caixas d'água, né? Uma com maior nível de água e outra menor. E ela está conectada por um tubo. Então, por exemplo, no momento que eu abro ali uma válvula, o que que acontece? Onde tem maior volume de água, ela vai até a outra caixa d'água e vai fazer o quê? Elas vão nivelar, né? E a tensão elétrica é isso, ela tende a uma força que vai impulsionar algo que está mais concentrado para menos concentrado, né? Com temperatura também é assim, né? A gente tem um corpo que está mais quente com a maior temperatura e outro está menos quente, que está com menor temperatura. Qual que é a tendência? Um passar calor para o outro até que os dois atinjam o chamado equilíbrio térmico. Então é um potencial onde vai de mais para o menos, né? De maior concentração para um de menor concentração até a, atingir esse equilíbrio, né? Então, a fonte de tensão, pessoal, é uma fonte de potencial. Isso serve para quê? Para movimentar elétrons. Então, se eu aplico uma tensão, então, de forma contínua, então, continuamente eu vou ter uma outra coisa que é a corrente elétrica. O que que é? Eu vou fazer, a tensão, ela vai fazer a movimentação de elétrons, a movimentação de cargas elétricas, né? Então, a tensão elétrica está relacionada à corrente. Então, se eu aplico continuamente tensão, eu estou aplicando continuamente, então, induzindo uma movimentação de corrente elétrica em um circuito, né? Como eu falei aí da corrente, né? Então, é um deslocamento de cargas negativas. Então, ela vai sair de um lugar que tem muita carga negativa para onde tem menos, ou de mais para menos, né? Então, ali onde tem muita carga, né? Então, são de mesma sinal, elas tendem a se repelir, então elas tendem a deslocar de um lugar mais concentrado de um meio menos concentrado. Só que no circuito elétrico, pessoal, essa fonte de tensão ela é continuamente alimentada para poder então estar gerando essa corrente, né? Então, por exemplo, a tomada na nossa casa, né? Na nossa residência ali chega a 220 volts. A gente tem a tomada, a gente tem tensão ali, mas tem carga? Não, porque ali, vamos dizer, ali, o circuito está aberto, né? A gente não está consumindo energia naquele momento ali. A gente tem energia disponível. Na hora que a gente quiser alimentar qualquer coisa, por exemplo,
ligar um computador, ligar um chuveiro, é, é, ligar um micro-ondas, né? Uma geladeira. A gente liga ela na tomada. Ligou na tomada, então agora a gente fechou um circuito. Fechou um circuito, agora a gente está, além da tensão já está sendo alimentada, a gente fecha um circuito. Então a gente está induzindo corrente para o aparelho que a gente está querendo algum tipo de demanda, né, energética. Então, seja carregar o celular, ligar um computador, o que quer que seja, né? Beleza, carreguei meu celular, também não vou mais usar o micro-ondas, vou desligar ele, ou senão vou retirar da tomada. Pronto, você ainda tem tensão ali que está sendo fornecida continuamente, que é obrigação da concessionária. Então, ligou na tomada, você está tendo geração de corrente. Geração de corrente, você está consumindo ali. Então, essa é a corrente elétrica, pessoal. Ela vai induzir uma corrente em um circuito até o momento que eu não queira mais, né? E a outra parte da tríade, né, que é a resistência elétrica, né? A resistência, pessoal, ela é uma oposição, como o próprio nome fala, ela resiste à passagem dos elétrons no circuito, ela resiste à passagem de corrente. Basicamente, pessoal, a resistência elétrica ela é uma forma de controlar a tensão, né? Se uma tensão está muito grande em um determinado circuito ali, eu utilizo uma resistência, principalmente para controlar a tensão. Vocês veem muito isso, pessoal, em equipamentos eletrônicos, onde tem muita presença ali de resistência, capacitor, principalmente resistência, porque o circuito eletrônico, ele é um circuito elétrico, mas é de um tensão muito baixa, uma corrente também igualmente baixa. Então eu preciso estar controlando, principalmente a questão de corrente e também de tensão, né? Não pode ser alta demais. Então eu uso resistência para poder fazer esse tipo de controle, né? Bom, então, pessoal, a gente sabe que na elétrica tem materiais que são bons condutores de eletricidade, né? Que vão ser bons para conduzir corrente, mas outros que vão ser o oposto, né? Eles vão ser considerados isolantes ou que resiste muito à passagem de corrente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que na indústria utiliza-se muito o cobre e o alumínio para poder fazer a condução de corrente. O ouro é considerado um ótimo, um ótimo condutor, mas devido ao custo, né, pessoal, óbvio, a gente não vai usar ouro, né? Se o cobre já é caro, imagina o ouro, né? E o pessoal já rouba bastante cobre, né? Imagina se fosse, né, fio de ouro, né? Claro, algumas aplicações na área da eletrônica, até por questão de precisão de nível de corrente, utiliza-se até o ouro, né? Com fios bem fininhos ali para fazer a condução de corrente, né? E outros materiais, né, na oposição disso, né, na contramão, a gente tem o níquel, o cromo e o constatan, eles dificultam a passagem de corrente, então são bons opositores de corrente, né, resistores aí para corrente. Bom, e mesmo sendo bons condutores, pessoal, não tem um condutor perfeito, né? Quem lembra aí quem está fazendo ensino médio aí, que já fez, lembra da segunda lei aí, segunda lei de Ohm, né? Que é a corrente, né? Ela está relacionada à espessura e à área de seção transversal do meu condutor. Então, por mais que, por exemplo, o cobre seja um bom condutor, mas ele em si vai ter uma resistência elétrica. Um exemplo, né, pessoal? Por exemplo, quando a gente está ligando um aparelho por muito tempo, ainda mais um aparelho que é resistivo, que utiliza muito da resistência, por exemplo, o chuveiro, que puxa muita corrente. Se a gente for ver ali determinado tempo o chuveiro, o condutor está relativamente quente. Por quê? O próprio condutor, ele também tem uma certa resistência elétrica. E, e essa resistência à passagem, ela vai gerar, então, por efeito Joule, né, por atrito, calor. Então, toda essa corrente aí, geralmente, essa energia da corrente, ela vai dissipar sob a forma de calor. Então, você vai ver que muitas vezes o condutor ele está um pouco quente, tá com a temperatura um pouco maior, justamente por essa questão ah, da resistência, que é própria, né? Por mais que o chama-se condutor, mas ele não é um chamado condutor ideal. Ele vai ter um certo nível de resistência, né?
A unidade da resistência elétrica, pessoal, é o ohm, né, que foi o que descobriu, né, essa propriedade da corrente, né, e é representada pela letra ômega, né. E para medir resistência elétrica no multímetro, a gente utiliza o ohmímetro. E para medir grandes resistências, né, isso aí são para medir resistências de aterramento, né? Grandes resistências a gente chama o megômetro, já é um outro aparelho maior, mais robusto, que ele mede mais essas resistências maiores, principalmente resistências de aterramento, né? De grandes edificações, né? Bom, então, pessoal, com essa relação corrente, resistência e tensão, a gente tem a chamada primeira lei de Ohm, que é ele fala que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, né? Então, por exemplo, para a maior parte dos condutores, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se um aumenta, o outro também aumenta, né? Bom, então, como eu falei, né, pessoal, a gente tem uma fonte de tensão, a gente tem uma fonte de tensão, temos fios e temos os chamados consumíveis, né? Então, fechando um circuito, eu tenho um chamado circuito elétrico, né? Bom, geralmente, pessoal, não é tão simplificado. Geralmente a gente tem alguns outros equipamentos aqui, ou principalmente interruptores, né? Onde vai fazer o ligar ou desligar, ou simplesmente eu retiro a minha fonte de tensão, depois coloco de novo, por exemplo, os aparelhos eletrônicos, né? Para eles estarem funcionando ali, ó, eu preciso colocar a fonte de tensão, no caso, uma pilha, né? Então, coloco a pilha, fecho o circuito, meu circuito está funcionando. Por exemplo, um controle remoto, né? Nosso caso ali, o celular, né? Então, o nosso celular ali, né? A gente tem uma bateria que fecha, então, o circuito e funciona todo o aparelho celular. No momento que acaba a carga, então, da bateria, eu preciso ligar ela na tomada, né? Numa tomada elétrica para recarregar essa bateria, para poder fazer o ciclo. Se ela não tem carga, então ela não consegue gerar tensão para justamente fazer o aparelho funcionar. Por isso que o aparelho desliga, né? Então, como funciona, né, pessoal, essa condução, né? Então, a minha fonte gera uma corrente passa pelo fio, né? Então, se eu tenho um consumível aqui, no caso uma lâmpada ou qualquer outro aparelho que seja, ele vai funcionar, né? Então, dependendo para que eu quero usar energia. Então, no caso aqui, eu quero usar para algo, para gerar uma luz, uma luminosidade, não uma lâmpada. Não, eu preciso para gerar um movimento mecânico, então um motor elétrico. Não, preciso usar ela para uma outra tipo de fonte de, sei lá, do movimento, qualquer outra coisa que seja. Então você converte a sua energia elétrica em outra fonte de energia, né? E esse circuito, pessoal, eles estão divididos então entre circuito série e circuito paralelo, né? Bom, quando falo que eu tenho um circuito em série, né, os meus elementos, seja ele resistência, capacitor, qualquer que seja, eles estão alinhados um após o outro, né? Estão em linha, estão em série, né? Estão seriados, né? Então eles são percorridos pela mesma corrente. Então, se tem interrupção em um dos cabos ou uma das fontes receptoras, então todo o meu circuito ele é interrompido, né? Que é um exemplo aí de circuito em série, né, pessoal? É o pisca-pisca, né? Da iluminação de Natal. Então a gente tem todas aquelas luzezinhas, né? Antigamente eram pequenas lâmpadas incandescentes, hoje são lâmpadas de LED, né? Então são fontes de luz menores ainda, né? Que são mais eficientes, né? Do que a lâmpada incandescente, consome menos energia. Aquelas lâmpadas incandescentes, pessoal, das antigas luminárias de iluminação de Natal, os pisca-pisca, dava muito problema de incêndio, que elas consumiam um pouco mais de energia e elas eram mais suscetíveis a esquentar, né? A superaquecer e dar possíveis fatalidades, por exemplo, de incêndio, né? Não que esses de LEDs não estejam sujeitos, né? Dependendo se der um curto, alguma coisa, está sujeito, mas o seu nível de consumo é bem menor, né? A gente sabe que o LED, ele consome bem menos energia do que uma lâmpada incandescente, né? Uma fonte incandescente, né?
Bom, o circuito em série, pessoal, analisando do ponto de vista aí de tensão e corrente, ele é o chamado de divisor de tensão. Então, para cada resistência que ele gera uma tensão, né? Então, por exemplo, eu tenho um interruptor, duas lâmpadas, né? Então, por exemplo, a tensão da fonte, como eu falei, ela se divide em todos os consumidores. Então, dependendo da minha resistência, ele vai gerar tensão. Se resistências são iguais, as tensões são iguais, né? Então, ele pega a minha tensão aqui, minha fonte de tensão original, né? E vai dividindo ela, né? Então, ela vai sendo dividida para os meus principais consumidores aqui, né? A corrente, ela é a mesma, né? Então, aqui é só fazer uma análise mesmo, pessoal. Não tem nenhuma outra parte para onde tem a minha corrente, né? Claro, se eu estou considerando aqui que o meu circuito está isolado, não tem nenhuma fuga de corrente, né? Então, não tem nenhum fio descascado. Porque um fio descascado em um lugar aqui, você pode gerar um curto. Aí minha corrente, ela foge, né? Uma fuga de corrente, né? Então, considerando que meu circuito está todo fechado, não tem nada aqui, não vai ter problema de, vamos dizer assim, vazamento de corrente, né? Então a corrente é a mesma, desde o início até o final aqui, né? E a resistência, pessoal, quando está em série, é só fazer a soma. Então é como se fosse, se você soma todas as resistências, equivale a uma só que é somada, né? O outro tipo de circuito, pessoal, é o paralelo, né? Então eles estão ligados de tal forma que se uma das fontes deixar de funcionar, todas as outras fontes receptoras irão funcionar normalmente, né? Então ela é, vamos chamar assim, é redundante, né? Então você pode cortar ali, tem uma parte ali que não funciona, mas ela continua alimentando as outras, né? Sem problema. E todos os elementos do circuito em paralelo têm o mesmo valor de tensão da fonte geradora, né? E nesse caso aqui, pessoal, se no circuito em série chama de divisor de tensão, do circuito paralelo a gente chama de divisão de corrente, né? Então, óbvio, né? Para cada resistência, a menor a resistência, a gente tem uma relação. Quanto menor a resistência, maior a corrente, né? Que a gente sabe que a corrente ela tende a percorrer o circuito que oferece menos resistência. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente que corre por aquele circuito, né? Naquela parte onde tem uma devida resistência. Na nossa residência, né, pessoal, ou no comércio ou na indústria, a tensão ela é sempre a mesma, né? Então, todos os aparelhos, elas têm uma mesma fonte de alimentação. A nossa região aqui mesmo é 220, mas por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro é 110, 127 volts. Então, o que acontece, né? A gente tem que manter sempre a mesma tensão. Então, a gente não pode ligar em série os aparelhos, né? Porque isso vai dividir tensão e os aparelhos não vão funcionar adequadamente, ou podem vir a queimar por falta de tensão, né? Então, o que que eu preciso fazer nesses lugares, né, nessas instalações? Eu tenho que ligar todo o meu circuito em paralelo, né? Então, por exemplo, eu ligo o meu chuveiro em paralelo com a minha fonte, ligo um aparelho de televisão em paralelo, em circuitos independentes. O que cada um vai consumir é correntes diferentes, né? A gente sabe que o chuveiro elétrico, por exemplo, ele consome mais corrente do que uma TV, né? Do que, por exemplo, um carregador de celular ou outro tipo de aparelho que tenha na residência, né? Então a gente vai só ligando ele em paralelo para manter a tensão. Nesse caso aqui a tensão é igual para todos. O que vai mudar é justamente a corrente, né? Então a tensão, como eu falei, é igual. E a corrente, pessoal, é a soma das correntes de cada consumidor, né? Então eu vou somando as correntes. Então, por exemplo, aqui eu gero uma corrente e essa corrente, então, ela vai ser dividida para cada demanda, né? Se esse aqui exige mais corrente, vai passar mais corrente aqui. Se esse aqui exige menos, passa menos corrente. Claro, isso vai depender da resistência, né? E como se calcula a resistência equivalente? Então, aqui, ó, a resistência equivalente, então, é 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais até 1 sobre Rn. Aí você faz aqui o mínimo múltiplo comum, faz a multiplicação em cruz e acha uma resistência equivalente. Geralmente, a resistência equivalente, ela equivale à menor resistência, ela é menor do que a menor resistência encontrada no circuito, né?
Então, pessoal, além disso, no meu circuito a gente faz essa associação de resistores, né? Então, por exemplo, em alguns utensílios, né, como são os aparelhos resistivos, que é cafeteira elétrica, chuveiro, secador, então tem necessidade de obter um valor de resistência diferente, né, daquele valor fornecido por um único resistor, né? Então, por isso a gente faz a associação, né? Então, a gente tem três formas, né? Assim como no circuito ali, né? A gente associa ele em série, em paralelo ou misto, né? Que é a mistura do série com paralelo, né? Então, nessa associação, ele tem um valor que é único, que representa o valor de todos ali, por assim dizer, né? Então, é o chamado de resistor equivalente. Bom, então no resistor em série aí, né, pessoal, como eu falei, né, como eles estão um atrás do outro. A sua resistência, então, final, ela é a soma das três, né? Então, R1 mais R2 mais R3, se eu tivesse ele infinitos, mais Rn, né? A corrente é a mesma, o que muda é a tensão, aqui a gente vai dividir a tensão. Então, se eu tenho uma resistência menor, a minha tensão é maior, né? Então, é só fazer a relação aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho um circuito em série, né? Onde a gente tem uma fonte de, é, aliás, eu tenho 6 volts no terminal de R1, 30 volts no terminal de R2 e 54 volts no terminal de R3. Então, o que que eu preciso fazer? Determinar a tensão entre os terminais do circuito. Bom, eu sei aqui, pessoal, que no circuito em série, eu só somo as tensões, né? Eu tenho que somar as tensões que dá a tensão total. Bom, então se eu tenho 6 volts aqui, 30 volts aqui e 54, então se eu somar aí os três, né? 6 com 30 dá 36, com 54 dá 90 volts. Então a minha tensão total, que é a minha tensão da fonte, ela é de 90 volts, né? Então, como ela está em série, né? A tensão vou somar essa tensão. Bom, é, os associação de resistor em paralelo, né, pessoal? Então, eles são ligados um ao outro por dois terminais. Então, ele faz uma derivação, depois eles divergem, né, por assim dizer, percorrem o seu caminho, depois voltam para o mesmo lugar, né? Então, aqui, ó, vocês olham, eu tenho minha fonte de tensão, a minha corrente, então, ela divide, depois ela fecha o caminho, né? Que é chamada pela lei dos nós, ela volta aqui, né? Isso eu estou considerando meu circuito sem nenhum problema, né, pessoal? Isso não é chamado nenhum vazamento ali de corrente, né? E então a corrente, né, ela é igual à tensão aplicada, né, dividida pela resistência entre os dois pontos, né? Então, minha corrente é igual à tensão, a tensão é a mesma, dividido pela resistência, né? Então, quanto menor a minha resistência, maior a minha corrente, foi como eu falei, né? A relação aqui, ó, quanto menor a minha resistência, maior a corrente. Então, a corrente, ela tende sempre a ir pelo caminho mais fácil, né, que oferece menos resistência. Então, aqui, pessoal, a gente tem mais um exemplo, né? Então, duas lâmpadas que são percorridas cada uma por uma corrente de 2 amperes, mais uma terceira lâmpada que é percorrida por uma corrente de 1 ampere, estão ligadas em paralelo a uma fonte de tensão de 110 volts. Qual a corrente total desse circuito? Bom, então a corrente total aqui, né, pessoal, você vai ver que ela vai dividindo, né? Então, 2, 2 e 1. Então, aqui ela vem 2, depois 1. Então, aqui ela vem 1, aqui ela continua 1. Aí junta com a de 2 amperes é 3. Aí junta com essa de 2 amperes aqui com a de 3, 5 amperes. Então é só, basicamente, somar as minhas correntes. Minha corrente total é 2 mais 2 mais 1, que é 5. A tensão não tem por que calcular, ela é a mesma. É 110 aqui, 110 aqui, 110 aqui. Porque ela está em paralelo. Bom, então, pessoal, aqui é uma associação mista de resistores. Como é que a gente faz aqui? Bom, deixa eu só colocar um. Deixa eu só fazer o circuito aqui rapidinho.
Então aqui eu tenho 20 ohms, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 20, eu tenho 28 e aqui eu tenho 60 ohms. E aqui eu tenho 6. Bom, pessoal, então aqui, como vocês estão vendo, a gente tem uma associação chamada mista. Então a gente tem associação que pega tanto ela paralelo e série de forma simultânea, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é pegar toda associação em paralelo. Vamos começar com essa daqui, ó. Vou chamar essa associação aqui de R1, certo? Vou chamar essa aqui, ó, de R1. Bom, pessoal, R1 é quando é em paralelo, a gente pode usar aquela forma, ou senão a gente pode, quando eu pego a resistência aqui 2 a 2, ou seja, duas resistências por vez, eu utilizo outra forma de calcular, que é chamado produto pela soma. Então eu vou colocar aqui, ó, 20 vezes 30, 20 mais 30. Então tem aqui, ó, 600 dividido por 50. Então, aqui, ó, 60 dividido por 5, eu tenho 12 ohms, certo? Então, essa primeira resistência aqui, ó, ela é de 12 ohms, certo? Eu vou redesenhar um circuito aqui, pessoal. Então, agora, ó, eu vou ter, então, aqui, ó, eu vou ter 6, então, eu tenho 6, aqui eu tenho 20, 28, e agora, pessoal, eu tenho um de 12 aqui, certo? Então, um de 12 aqui de 60. Então, agora eu vou chamar esse aqui, ó, de R2. Esse aqui, pessoal, é o R2, ele está em série, né? Então eu vou somar, ó. Então R2, o que que é? R2 é igual a 28 com 12. Então eu tenho aqui, ó, 40, né? 40 ohms. Então minha segunda resistência aqui, ó, 40 ohms. Vou redesenhar um circuito, pessoal. Agora eu vou redesenhar o meu circuito aqui, ó. Então ele vai ter agora, vai ter 6. Então tem 6, agora ele tem 40 aqui e 60, que aqui é 20. Esse outro aqui, pessoal, vou chamar de R3, ó. Então, meu R3, ó, fazer o produto pela soma. Agora está em paralelo. Então, olha lá, 60 vezes 40, 60 mais 40. Então, aqui está 2.400 dividido por 100. Então, corta os dois zeros, vai ter, então, 24 ohms. Certo? Então, aqui, ó, meu R3 é 24 ohms. Vou redesenhar o meu circuito aqui, ó, vou passar ele para cá, ó. Vou passar ele para baixo aqui, ó. Então agora eu tenho 6, que agora ele vai estar em série com um de 24. E agora tem esse aqui de 20. Bom, então eu vou somar esses aqui, eu vou chamar de R4. O R4, então, pessoal, ele está em série, ó. Então é 24 com mais 6, 30 ohms. Então aqui é 30 ohms. Vou redesenhar um circuito, passar para cá, ó. Então agora eu tenho, então tem aqui, ó. Eu tenho um de 30 e eu tenho um de 20. Então agora, pessoal, eu vou chamar esse aqui, ó, de RT, que é a resistência total.
Então, como é que eu calculo a resistência total? Resistência total é 30 vezes 20, que está em paralelo, 30 mais 20. Então, eu tenho aqui, ó, 600 dividido por 50. 60 dividido por 5 tem 12. Então, todos essas resistências aqui, pessoal, é verdade aqui, pessoal, na verdade aqui está em paralelo, porque aqui tem uma fonte aqui, ó, ele ramifica aqui. Então, não é 50, é 12. Então, todo esse circuito aqui equivale a um de 12 ohms. Ok, pessoal? Então, era isso aí. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Era, era isso, Não, professor. era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Então, é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Tiver alguma dúvida, então, pessoal, na superação, deixe procurar. Também peço que se atentem aí ao prazo. Não deixe acumular, até para não dar problema para vocês aí. Bom, qualquer dúvida, estou à disposição. Vou desejar a todos aí um bom dia. Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Bom dia, professor. Até a próxima. Obrigada. Tchau.